Se eu morasse em Cachoeirinha, eu faria um esforço muito grande para trabalhar nesse centro espírita aqui, que eu acho vocês muito organizados. E parece, assim, que existe muito carinho das pessoas que trabalham aqui pelas pessoas que vêm à casa espírita. Haja visto casa cheia, apesar da chuva forte. O assunto Pedi e obtereis, do capítulo 28, ele precede um outro capítulo, que é Buscai e achareis, que tem uma outra conotação, mas que tenha o mesmo sentido de se conseguir alguma coisa. E essa história de se conseguir alguma coisa é muito comum de todos nós. Nós sempre estamos em busca de conseguir alguma coisa. É natural do ser humano que ele esteja, felizmente, em busca de uma melhoria. Alguns até muito insatisfeitos com a condição em que estão, até porque insatisfeitos porque não sabem que quem os colocou na situação de estarem não gostando da situação foram eles mesmos, né? Nós mesmos nos colocamos, né? Não existe Deus que diga assim, não vou muito com a cara daquele espírito ali, vou dar uma dificuldade para ele, né? Na realidade, as regras são iguais para todos nós. Quando nós temos uma dificuldade na nossa vida e fomos escarafunchar a nossa vida atual, vamos encontrar a resposta do porquê estamos passando por tal situação. E se não encontrarmos a vida atual, escarafunchando mais ainda, talvez fazendo ilações lógicas, vamos descobrir que provavelmente vamos descobrir, não que seja provável que não seja, mas em vidas passadas fizemos de alguma forma por merecer pelo que estamos passando. Então não podemos dizer assim, estou com dificuldade, estou passando por uma situação que não gosto. A culpa é de alguém, outro alguém. Mas podemos dizer seguramente, a culpa, o responsável, a pessoa que fez, sou eu mesmo. E, eventualmente, a situação em que nos encontramos é tão periclitante. A minha mãe fala periquitante, mas é periclitante a situação, é tão ruim a situação, que nós fazemos um pedido para que as coisas melhorem. Fazemos um pedido, né? Normalmente, as pessoas, hoje em dia, quando estão assim com fome, sem vontade de cozinhar, e que não estejam fazendo algum tipo de dieta, né? Quando estão com fome, pegam no celular, no telefone fixo, no computador, fazem um pedido, e o pedido é entregue, entregue na casa da pessoa, né? Aquele pedido que foi feito da alimentação, até de remédio, né? De tanta coisa, fralda geriátrica, né? Delivery de fralda geriátrica, olha só, que bacana. Tudo aquilo que nós necessitamos, nós podemos pedir. E essa história de pedir não é uma coisa muito nova, não. A mesma humanidade, ela, a partir do momento que o homem se entendeu como ser inteligente sobre a face da Terra, ele passou a caçar para ter o alimento de proteína, passou a fazer coletas para tirar da natureza, porque até então não se plantava nada, tudo que se comia de vegetal era coletado na natureza, né? Mas o homem, a humanidade, homem, mulher, família, apesar de caçar, de coletar, sabia que em determinadas épocas as coisas não funcionavam muito bem, porque a caça sumia, as frutas não davam o ano inteiro. Então, às vezes tinha chuva demais, como agora aqui no Rio Grande do Sul, nem é tão demais, ele vai parar logo, logo. E, às vezes, calor demais, e o homem ficava meio desconfiado, isso naquela época, né?
de que ele não controlava as coisas. Né? Não controlava as coisas. Com o passar do tempo, o homem começou a controlar, por exemplo, a caça, começou a domesticar alguns animais, aí viu que os animais procriavam, e botou num cercadinho, tal, começou a fazer agricultura, começou a ter os seus próprios meios de sustento, devido ao trabalho. Mas, mesmo assim, ele tinha uma certa desconfiança, porque ele não controlava a chuva, não controlava o tempo, não controlava as enchentes, não controlava as doenças, as pragas, as próprias doenças do corpo. Ele não controlava tudo isso. Então, ele começou a entender que existia algum controle fora dele a respeito dessas coisas incontroláveis por ele. Hoje em dia, nós sabemos que até a chuva a gente pode dar uma controladinha, né? Aqui na Serra Gaúcha, o pessoal joga fulminato de... Não, prata, em pó, fulminato de prata, se não me engano, ou sal, joga foguetes nas nuvens, a água, o vapor aglutina, pesa, fica um monte de molécula de água juntinha, pesa, começa a cair um em cima do outro, daqui a pouco chove, longe da plantação de maçãs, por exemplo. Porque quando o pessoal vê uma nuvenzinha muito escura, o pessoal sabe que lá naquela nuvem tem gelo, granizo. E se fizer chover antes, melhor para eles, antes de formar o gelo, o granizo, né? Então, se controla um pouquinho hoje em dia. Ali na Copa, o pessoal disse que tentou controlar a chuva, o que deu, só não controlaram no último dia, né? E os aviões subiam e jogavam sal, o fulminato de prata, para que as gotas se formassem e chovesse. Isso se faz no Brasil também, a Força Aérea Brasileira também faz. Mas o homem não controla a natureza. Se tiver um frio muito grande, a gente vai passar frio. Se tiver um calor muito grande, vamos passar calor. Hoje, o noticiário disse que morreram 14 pessoas no Japão por causa de uma onda de calor. Hoje, deu no Jornal do Almoço. Então, até hoje, o homem não controla certas coisas. E os ares, e os ventiladores, e o condicionador de ar que existe no Japão não deram conta? Mas morreram 14 pessoas, um país muito desenvolvido. Então, nós, muitas vezes, não controlamos muitas coisas. E, quando não sabemos controlar, elevamos o nosso pensamento a Deus. Geralmente, a gente pede, né? Geralmente, a gente pede, que a humanidade aprendeu que existe um Deus que parece que ele está a serviço da gente, né? Então, isso, Deus, aí Deus ajuda. Isso, aquilo, Deus ajuda. Só pedir, só pedir, só pedir. Lá no Antigo Testamento, tem uma passagem em Deuteronômio, e ela dá conta a respeito de pedir as coisas. E fala a respeito de dízimo, né? Que hoje em dia o pessoal usa a palavra dízimo muito... tu dá dízimo para alguém diz assim, olha, Deus vai te ajudar porque tu deu o dízimo. Mas no Antigo Testamento não era assim. O pessoal deu uma distorcida aí para conseguir as coisas, né? Na realidade, no passado, o dízimo não era 10% todo ano, não era de 3 em 3 anos em alguns lugares. O dízimo era alguma coisa que tu separava de alguma coisa que tu conseguiu para agradecer a Deus porque tu conseguiu aquilo. Quer dizer, depois que tu consegue, tu agradece a Deus. E tu separava aquilo e tu usava para ti e para as pessoas necessitadas, os levitas, como eles chamam, as pessoas que trabalhavam naquela época. Então, hoje em dia se distorceu tanto a coisa, que o pessoal bota lá, manto sagrado, um ED a R$1.000, vassoura R$1.000, isso aqui é a colaboração, é o dízimo, que não botar tantos por cento, é o jeito de pedir a Deus que essa gente acha. Mas não é por aí, nem na Bíblia. E no Novo Testamento, se nós formos fazer uma pesquisa, palavra por palavra, nós encontramos dízimo uma vez só. E usada por um hebreu, um judeu, que veio ter com Jesus para pedir que ele entrasse no reino dos céus.
E ele fala assim: eu tenho dado dízimo de tudo aquilo que eu tenho para Deus, e eu queria te seguir para ir para o reino dos céus. Então a gente distorce muitas coisas. Jesus nunca falou que nós devemos pagar uma propina para Deus para conseguir alguma coisa. Jamais. Ao contrário. Nós podemos pedir, sim. Nós podemos louvar, quer dizer das maravilhas que temos recebido da vida, e agradecer quando nós temos uma dádiva. E esse agradecimento, lá em Deuteronômio, nos dá conta que nós devemos dividir o nosso dízimo com quem achamos que deveria receber um benefício. Olha. Então, existe a possibilidade de nós pedirmos e sermos atendidos. Porque o próprio capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo nos fala muito claramente: pedi e obtereis. Será que é só assim? Pedi e obtei? Ou será que é pedir e vai ser avaliado? Será que é pedir para qualquer santo e vai ser atendido? Vou dar as respostas. Nós que nos consideramos lógicos, nós damos tudo aquilo que nossos filhos pedem? Pode responder. Não. Só uma mãe faz isso. Meu Deus do céu. Só ela. Alguém mais não dá tudo que o filho pede? Não dá, não podemos dar tudo que os filhos pedem, porque, mais uma lá, só tem 2 mães que não dá tudo. A gente sabe que todo mundo, que o pessoal é meio tímido para levantar as mãos. Mãe que é mãe, pai que é pai que ama o filho, pai que ama a filha, mãe que ama filho e filho, não dá tudo que o filho e a filha pedem, até porque nós não temos tanto dinheiro assim, e tem filho que pede o tempo inteiro, né? E se nós dermos tudo aquilo que os nossos filhos pedem, e que muitas vezes são coisas inexequíveis, desnecessárias ou impossíveis, o que vai acontecer? Nós vamos estar criando um frouxo. Porque o dia que ele crescer, ele vai chegar assim, achou uma guria bonita, a guria achou um rapaz bonito, assim, eu quero te namorar, não quero, vai lá e pede para a mãe. Nós afrouxamos as nossas crianças quando damos tudo. A divina providência, Deus, é do mesmo jeito, só que muito melhor. Ele diz que tudo aquilo que nós quisermos, nós vamos atingir. Só que de outra forma. De outra forma, de outro jeito. É igual professora de primário, igual professora que usa de psicologia com as crianças. Está sozinho com uma criança, eles estão lá, eu quero fazer tal coisa assim, mas que já viu isso aqui? Olha aqui, que livro bonito, essas luzes, olha aqui, ceifa de luz, já sabe ler. E a criança logo já esqueceu que pediu aquela bobagem, porque se usa de psicologia com a criança. Deus não utiliza psicologia. Se utiliza da nossa compreensão que evolui. Quantos de nós aqui não teve vontade de ter um Fusca? Uma Brasília? Uma DKV? Quem é que quer uma DKV hoje em dia? Tendo um carro melhor, ou um Fusca. Eu ainda gosto de Fusca. Todos os 3 que eu citei eu acho bacana, mas já não é mais o fruto do desejo, né? Então, digamos assim, muitas vezes nós fazemos pedidos que são fora de moda, desnecessários. Mas ali no Evangelho diz que tudo que a gente pede, a gente obtém. Obtemos porque a nossa evolução nos permite mudar de opinião, né? Eu vou contar uma história pessoal. Meu filho viajou e deixou um carro aqui em Porto Alegre. Não ia voltar mais, ia ficar um longo tempo fora. O carro passou por um dos irmãos, ele comprou o carro. E o filho ficou com 2 carros. Ele disse, me vende o teu. Aí ele fez o preço, comprei o carro.
pai, filho, o pagamento foi feito, e o documento nunca passou para o meu nome. Está tudo em casa, tudo em casa, tudo em casa. Uma vez apareceu uma multa, fui lá assumir a multa, porque eu estava 20% acima da velocidade estabelecida, paguei a multa, assumi a multa para não ficar a pontuação para o meu filho. Tem que passar o nome do meu carro. Aí ficou 2 anos procurando o documento e nada de encontrar o documento. Já vão entender porque eu estou contando essa história. A minha mãe falou assim, pede para São Longuinho, para achar o documento. Todo mundo sabe a história do São Longuinho, né? Meu filho, professor universitário, mestre em economia, São Longuinho, espírita, né? São Longuinho. Aí eu sei que passou um dia, perderam um pendrive, e a minha mãe deu 3 pulinhos, pediu para São Longuinho, achou o pendrive atrás de uma pedra que não tinha como achar. Achou. No outro dia fez outra coisa, achou de novo. Eu sou espírita, eu estou contando São Longuinho para contar como é que os espíritos dizem que é isso. Pedi e obtereis. Aí ele, 2 anos depois, disse assim, filho, passa o nome para o meu carro, já quero vender o carro, quero comprar outro, vamos passar. Pai, eu já procurei por tudo, o documento está na casa. Aqui em casa não está. Eu sei que ele deu 3 pulinhos no apartamento dele lá, deu 3 pulinhos, pediu para São Longuinho, muito a contragosto, e achou o documento no lugar que ele sempre deixou o documento, depois de ter procurado mais de 20 vezes. Pai, eu acredito em São Longuinho, eu pedi e fui atendido. Olha, gente, sinceramente, quem é espírita sabe o que aconteceu. Quem lê o livro dos Espíritos, e quem sabe o que está escrito no capítulo 28, sabe o que aconteceu. Os Espíritos não se importam com o nome que nós vamos dar a eles. Não se importam. Tu pode pedir para Jesus, Jesus está ocupado, quem vai atender é o outro, que está pertinho ali. O Espírito que atendeu, e que fez talvez ele achar o documento, que indicou onde estava o documento, que estava no mesmo lugar que sempre deveria estar, porque era numa pasta separada, documentos de automóvel, documentos da casa, do apartamento, coisa parecida, estava ali, sempre esteve ali. E era o primeiro documento de transferência do veículo. Mas por que ele só achou depois que pediu para São Longuinho? Porque houve um interesse, houve uma vontade, houve uma movimentação, e algum espírito que notou que era uma coisa necessária, porque estava dando muito trabalho, tem que, toda vez, estou sem documento do carro, tal. Os problemas normais de não ter o documento do carro consigo, né, de transferência, para fazer a transferência, e algum espírito ajudou. Mas por que ele não achou antes? No mesmo livro dos Espíritos está escrito lá que os espíritos muitas vezes podem desviar a nossa atenção das coisas que nós temos que achar, ver, procurar. E aí se justifica por que São Longuinho é tão poderoso aqui nas terras gaúchas, porque ele vive perdendo as coisas, porque a gente é desorganizado mesmo, né? Então é São Longuinho para cá, São Francisco para lá, São não sei o que para lá, a gente pede para o santo, mas quem atende é o espírito que não tem nada a ver com o santo, porque eles não são orgulhosos. No próprio Evangelho segundo o Espiritismo, diz que os nossos pedidos são atendidos, mas antes submetidos à divina providência, a Deus, para ver se é uma coisa exequível. Vamos supor, alguém nasce e cometeu uma série de muitos delitos em vidas passadas. E aí nasce numa condição que não desejava ter nascido. Aí começa a pedir a Deus, Deus, me livra dessa arapuca, desse problema aqui, me livra desse problema. A gente vai ser liberado do problema? Não. O que vai acontecer? Nós vamos deixar de sofrer aquele problema que nós causamos para nós mesmos? Não, não vamos. O que vai acontecer? Vai acontecer que nós vamos passar a entender, vai acontecer que a nossa aflição vai diminuir, vai acontecer que nós vamos ter contato com o motivo pelo qual, no plano espiritual, durante o sono, os sonhos, né, que não são sonhos, são vivências no plano espiritual, muitas das vezes,
E lá nós vamos ser informados o motivo pelo qual nós estamos passando pela aflição, pelo problema. E nós vamos encarar o problema de outra forma. É isso que acontece. Porque se não fosse assim, se a qualquer pedido nosso os problemas fossem tirados da nossa frente, aí nós entraríamos em choque com uma informação que diz no próprio capítulo 28, que fala a respeito de não pedir muito nas nossas preces, né? Aí então a pessoa resolveu que vai ter solucionado seus problemas através da prece, né? Então ela faz uma lista e diz assim: Senhor Deus, eu estou precisando de um carro novo, de uma geladeira, o sofá não está muito bem. Olha, minha esposa ou meu esposo está me incomodando muito. Dá um jeito. Não é assim que a coisa funciona. Hoje em dia, nós não precisamos fazer sacrifícios para ter uma colheita boa. Basta a gente trabalhar naquilo que a gente gosta, pegar o dinheiro que a gente recebe por aquilo que a gente gosta e ir no supermercado e comprar. Podemos fazer prece por qualquer coisa, mas obter é diferente. Eu já falei aqui nesse Centro Espírita, eu lembro que falei, e vou falar de novo. Existe prece de assaltante. Daquele que assalta em ônibus, existe uma prece. Eu até hoje não vi essa prece, mas no presídio aí, o pessoal falou que tem uma prece. Para que a pessoa fique ceguinha, não sinta que a mão está entrando ali, ou pegando na bolsa, sei lá o quê. Deus atende? Olha que não, hein? Olha que não. Porque no passado, o pessoal de tanto pedir coisa, pedia para que Deus desse vitória nas guerras. Atende? Não. Não. Mas existia essa coisa de pedir para conseguir as coisas, as vitórias materiais com a morte do adversário, do inimigo, seja lá o que for. Então, nós, muitas vezes, temos um entendimento errado do motivo pelo qual nós podemos fazer prece e nos ligar a Deus. E se nós entendermos que as nossas dificuldades poderão ser modificadas pela nossa ótica do que são as nossas dificuldades, aí nós nos tornaremos até felizes. Como diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando nós temos um grande problema, tem gente que agradece, porque sabe que aquele grande problema, que é difícil, que incomoda, é que nós já estamos ressarcindo alguma coisa que devemos para alguma coisa no passado. Aquele problema nos faz, no mínimo, raciocinar e entender que aquilo que estão nos fazendo, ou que a sociedade está nos fazendo, ou que a natureza nos faz, natureza, digamos, no aspecto de saúde, né? Nós fazemos uma série de coisas erradas e a natureza nos cobra isso. No mínimo, vai nos ensinar a não fazer igual para com o outro. E é por isso que nós sempre temos que ter gratidão com relação às coisas que nos acontecem, até nas coisas ruins. Aí nós nos lembramos daquela frase das pessoas que não gostam muito da maneira de pensar espírita. Espírita gosta de sofrer. Espírita não gosta de sofrer. Espírita entende o sofrimento, o que é muito diferente de gostar de sofrer. Quem gosta de sofrer é uma pessoa que não está bem de saúde. E o espírita não gosta de sofrer. Um outro aspecto que nós temos esse relógio está pegando luz nele, eu não estou enxergando. Tem outro ali. Viu só? Tem que fazer prece para ver o que tem desse lado. Então,
Um outro aspecto da prece, que é muito importante, nós falamos em pedir, louvar e agradecer, isso é coisa que é oriundo da época que nós éramos evangelizadores, porque ensinava sempre as crianças, pedir, louvar e agradecer. Nós agradecemos pouco, nós louvamos praticamente nada e pedimos bastante, né? E uma coisa que a prece nos faculta, e que é um entendimento de nós, todos nós espíritas, é que quando nós fazemos uma prece, nós não necessariamente fazemos uma prece só para Deus, ou para os espíritos nos ajudarem. Nós podemos fazer preces intercessórias. Quando nós sabemos que alguém está precisando de ajuda, quando alguém está no plano espiritual porque acabou de desencarnar e quando saiu daqui não estava muito bem com Deus, aí o que a pessoa faz a prece para que aquela pessoa que está no plano espiritual possa se envolver de tranquilidade, de paz. Nós podemos fazer uma prece direto para a pessoa no plano espiritual, mesmo que a pessoa não seja uma pessoa boa, para que ela possa se sentir reconfortada, melhorada no seu entendimento. E nós podemos dizer assim: fulano, eleva teu pensamento a Deus, tem calma, isso vai passar. Eleva, te arrepende das situações em que tu não te ouve muito bem aqui na Terra. Pensa em Deus, pensa nos amigos espirituais que podem estar ao teu lado tentando te ajudar. Nós podemos fazer uma prece intercessória. Nós podemos fazer uma prece por uma pessoa encarnada que está passando por dificuldade, não precisa nem ser para o espírito. Lá, nós podemos fazer uma vibração que é uma prece. Uma vibração pela pessoa. Nas casas espíritas, preces e irradiações, preces e irradiações. Toda prece já é uma irradiação. Está certo falar prece e irradiação, porque é prece o que é falado, irradiação é o que nós não vemos. Mas toda vez que nós fazemos uma prece, pedindo, louvando, agradecendo, nós estamos irradiando luz ao derredor. E aqueles que do plano espiritual se associaram a qualquer um de nós, pelos nossos pensamentos não tão bons, pensamento não bons, aqueles espíritos que ficam ao nosso derredor, muitas vezes, nos incitando a fazer alguma coisa errada. Quando nós fazemos uma prece, eles vão receber esses fluidos também. Vamos supor que esse microfone seja a pessoa. No momento que a pessoa faz a prece, a energia, o magnetismo, a luz que sai de dentro para fora na hora da prece, vai envolver a toda aquela região em torno da pessoa. E pelo simples fato de mudar o nosso padrão vibratório, nós vamos afetar aqueles espíritos em volta. Isso aí, para nós espíritas, é fato comum. Quantas vezes nós entramos numa casa e percebemos que tem uma pessoa muito irritada, e imediatamente nós começamos a envolver aquela pessoa, não é fazer prece, vamos fazer uma prece aqui, vamos reunir, dar mão dadas aqui, porque essa pessoa está obsediada. Não precisa. Simplesmente pensa na pessoa com carinho, com boa vontade, com harmonia, e a pessoa do lado nem percebeu que está sendo envolvida num fluido benéfico. Se ela for uma pessoa, um médium muito ligado com o espírito, ela pode até sair do ambiente, porque o espírito faz a pessoa sair do ambiente. Nós tínhamos uma pessoa conhecida que nos contou, não vou dizer que foi outra pessoa, a gente viu acontecendo. Tinha uma pessoa que estava muito mal, vibração ruim, sempre ruim mesmo. Aí teve uma pessoa, uma senhora espírita que estava junto, né? E que ela sentou do lado dessa pessoa
e botou a mão e fez assim com a mão. Levantou a mão e começou a aplicar o passe espírita é assim, né? Mas a gente sabe que quando a gente pensa, tal, a gente pode fazer assim, tal, e envolver a pessoa. E o envolvimento é mental, é uma prece mental, uma irradiação mental. E ela fez com a mão assim, ela não estava vendo, estava conversando, e começou a fazer uma prece. Ela fez assim. Desculpe ter feito esse movimento, mas é para mostrar. Ela ficou muito assustada. O que aconteceu? Ela sentiu a vibração. E fez aquele movimento brusco para ver o que está acontecendo. E a mãozinha desceu rápido. E nós ali. De novo, mãozinha, prece. E ela se virou de novo. O que está acontecendo? Está acontecendo uma coisa diferente aqui? Não sei. Não aconteceu nada. Eu sei que, depois do final da conversa, a senhora estava acalmada, já não estava mais falando um monte de coisa negativa, tinha modificado, porque alguém envolveu aquela pessoa. E era uma prece, não tinha envolvimento plano espiritual, não tinha envolvimento de quem quer que seja, era de espírito a espírito. O pai e a mãe, quando se acalmam, podem acalmar os próprios filhos através de uma prece, irradiação, envolvendo aquela pessoa. E isso funciona. Quando nós fazemos o evangelho no nosso lar, quando reunimos a família, abrimos o evangelho, abrimos aquela lição que parece que era sempre para o outro, né? Olha, o que aconteceu essa semana, tu foi uma criatura, apareceu aqui. Aquelas lições, a nossa mãozinha vai na lição correta. Os nossos estudos, da primeira página, segunda página, tem gente que abre duas, lá em casa são duas, uma página inicial de um livro, de mensagens, e a página do Evangelho. Ao final do estudo do Evangelho, o ambiente todo fica saturado de boas energias, se já não está saturado de boas energias. E dali saem elementos psíquicos e vibracionais que vão ajudar as pessoas que nós fazemos prece por elas no nosso Evangelho. E até as pessoas, o pessoal fala muito nisso, e isso é verdade, diz que se tu mora num prédio, o vizinho de cima é ajudado também, o de baixo, do lado. Então, a prece tem um valor fundamental. Tem uma senhora de idade que ela cresceu entre livros, né? Então, cresceu lendo dicionário, cresceu lendo Barça, tem 3 enciclopédias na casa dela. E ela diz assim, toda vez que eu tinha uma coisa que eu tinha que resolver, eu ia lá nas enciclopédias, lia, procurava pesquisar, levava 1 hora, 2 para encontrar a resposta, né? Hoje em dia, essa senhora que deve ter 79, 78 anos, ela está sempre com o celular na mão, ligado no 4G, né? na internet por micro-ondas. E quando ela quer uma resposta, ela pega no celular e procura no Google. Não tem mais enciclopédia, a casa é cheia de enciclopédia, mas ela vai no Google, né? Se ela encontrar o site que está bom, perfeito, informação correta. Mas, gente, nosso melhor meio de fazer pesquisa do que é certo, do que é errado, em que diz respeito a comportamento humano, é a prece. E a prece não faz mal, porque não é micro-ondas, né? Porque até hoje o pessoal está dizendo assim que o celular dá uma prejudicada na gente, né? E que com o passar do tempo a gente vai descobrir que o celular causa problemas por causa do micro-ondas. A gente não sabe nem se é verdade, se é tão fraquinho assim, né? Mas eu sei que quando eu ficar mais velho que 20 anos, minha perna direita vai sumir, porque está sempre nesse bolso aqui. Mas a prece não faz isso, ela traz benefícios. E a última frase, porque eu estou descontando o tempo que ela ficou falando aqui, mais 2 minutinhos, a última frase que nós gostaríamos de dizer, prece pelos mortos dentro da nossa casa, sim.
Sim. Porque é um dos tabus que as pessoas, quando entram na casa espírita, uma das perguntas que fazem: eu posso fazer prece pelo meu marido que morreu? Pode e deve, porque ele fica longe, se for ruim, né? Não, mentira. Pode e deve, porque se ele estiver mal, ele fica bem. Se ele estiver bem, tudo tranquilo, né? Então, prece pelos mortos, sim. Onde quer que nós estejamos, morreu um parente, morreu uma semana atrás, de repente tu está andando na rua, lembra do parente. Ele pode estar pensando em ti. Fez uma conexão, faça uma prece por ele. Se é um parente que andou meio zangado contigo antes de desencarnar, mais um motivo para fazer prece, porque aí pode ser que ele não esteja com boas intenções. Faça uma prece. A prece é tudo de bom. Refrigera a alma, faz a gente dar graças a Deus porque deu uma martelada no dedo, porque a gente vai ter mais cuidado. Faz com que a gente não cometa crimes, porque está escrito isso aqui numa das mensagens do Espírito Eros, ditada para Divaldo. Ele fala que muitas vezes a gente está meio magoado com alguém, meio chateado com alguém, e a coisa está crescendo e crescendo, os nossos sentimentos estão ficando turbulentos, porque a gente não gostou da atitude. A prece pode aplacar as nossas emoções e evitar até um crime, uma maledicência, uma maldade. Prece é tudo de bom. Quando Jesus, antes de atender, no dia posterior, ele ia atender a mulher entregue em adultério, e era uma questão muito grave, ele foi no horto e foi fazer uma prece, se harmonizar ainda mais. No dia anterior em que ele seria preso pelos guardas romanos, naquele dia que Pedro puxou da espadinha dele e arrancou a orelha do pobre do soldado que estava obedecendo às ordens ali, aí Jesus foi lá e curou ele. Naquele dia, no dia anterior, Jesus foi fazer uma prece no horto. Ele se recolheu, ficou sozinho fazendo uma prece. Se ele fez, por que nós não faríamos? Obrigado pela paciência, que Jesus nos abençoe a todos.